Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso Terapia de Casa, aqui do nosso podcast, para mais uma sessão. Não é mesmo, Laís? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso podcast e hoje com uma participação muito especial, que é do Padre Paulo Felipe. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Laís, Raquel. Como é bom poder estar com vocês, vivenciando esse momento tão importante, né? Um momento de reflexão, um momento de estarmos juntos e é um momento de falarmos também de maneira tão profunda, tão eloquente aos corações humanos. Amém. Padre, em primeiro lugar, muito obrigada, porque o senhor aceitou o convite de pronto, né? A gente sentiu, assim, uma paz no coração. Eu assisti o programa do senhor e eu falei, tenho certeza que estou convidando a pessoa certa para falar, né, de Deus, desse amor infinito, né, que Ele tem por nós. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Que Deus o abençoe infinitamente. Eu fico feliz e também lisonjeado de ter essa oportunidade de estar com vocês e certamente com muitas e muitas pessoas que vão estar assistindo. Com certeza. Padre, então assim, o nosso método, né, de terapia, ele leva a pessoa por caminhos que elas começam a entender e descobrir respostas para a pergunta, uma pergunta existencial, inclusive, que é saber quem é você. Então, o nosso método, ele trabalha muito sobre as questões da mente, né? O que a nossa mente mente por acreditar que somos pessoas que não somos capazes, que não somos amadas, que não somos valorizadas, numa sociedade que está vivendo numa consciência muito mundana, né? Para as coisas aqui deste tempo, deste mundo. E, inclusive, São Paulo cita na carta aos Romanos, lá em 12:2, Romanos 12:2, que ele fala que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre essas afirmações de São Paulo. Penso que uma das coisas mais basilares da nossa vida é a gente ter essa consciência, palavra. E a palavra de Deus deve exercer sempre um lugar primordial na nossa vida, no nosso coração. A palavra sempre é epifânica. A palavra é sempre uma manifestação. Por isso, o saudoso educador Rubem Alves dizia: a palavra só tem sentido se ela nos ajuda a ver o mundo de uma maneira melhor. Aprendamos, pois, palavras que possam qualificar os nossos olhos. E nada melhor do que aprender e acolher esta palavra, a palavra de Deus, que qualifica a nossa maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, de perceber o mundo. E quando Paulo fala nessa perspectiva, Paulo nos lembra algo muito importante, que nós temos uma missão divina. Uma vez que estamos nos embasando nesta palavra de vida, palavra de Deus, nós temos a missão de fazer a diferença no mundo e de transformar esse mundo. E como que eu mudo? Eu mudo a partir de mim, da minha pessoa, me tornando melhor como pessoa. É importante termos sempre essa ciência e esta consciência. Eu preciso ser melhor como pessoa. E não melhor do que as outras pessoas, porque não sou, mas melhor para as outras pessoas. Só assim eu vou fazendo a diferença na vida e no coração das pessoas. Há um pensamento de uma grande escritora chamada Clarice Lispector, que ela diz assim: por onde eu vou passando, até onde eu posso, eu vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com o coração. Mas até onde eu posso, eu vou deixando o meu melhor. É isso, não se conformar com as realidades que vão contrárias àquilo que é o projeto de Deus e aquilo que traz de fato dignidade à vida humana. É uma maneira da gente verdadeiramente ser protagonista de uma transformação, mas toda transformação começa a partir de mim. Sou eu que preciso, em primeira instância, mudar. Maravilha, padre. Inclusive, o senhor falando aí, a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz, né?
que foi um ato de resgate a muitos de nós, né? A toda a humanidade, na verdade, que estavam perdidos, tinham perdido a comunhão com o Pai, né? Tinham perdido a comunhão com Deus, o Pai Criador do nosso espírito. E ele faz esse resgate de maneira linda, né? De entrega. E fala muito para nós no decorrer da sua passagem aqui pela Terra, fala do perdão, que é um ato de misericórdia, né? De nos apequenar, de entender que o outro erra assim como nós erramos. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco também da importância do perdão que Jesus tanto frisou, do perdoar 70 vezes 7, né? Essa expressão, ela é tão forte, né? Ela nos chacoalha, fala, poxa, mas e se eu perdoar e o irmão fazer de novo? Vai perdoar de novo. Exato. Né? Quando a gente toca nessa dimensão do perdão, e algo importante de frisar, muitas vezes a gente tem uma concepção assim, perdoar é esquecer. Às vezes algumas pessoas conseguem, mas muitas não. Perdoar é muito mais do que isso. Perdoar é mesmo você recordando a situação, você ter um olhar de misericórdia. E quando Jesus nos orienta a dimensão do perdão, porque ele viveu, ele personificou durante toda a sua existência essa dimensão da misericórdia, do perdão, ele nos ensina a ter uma vida muito mais qualificada, muito mais feliz, mais leve. Quando eu não perdoo, eu coloco a pessoa que me machucou, que me magoou, dentro do meu coração de uma maneira totalmente equivocada, totalmente errada. E ela vai continuar me machucando, porque ela está de uma maneira totalmente errada. Por isso a importância do perdão é você olhar para aquela situação, ressignificá-la. E ressignificar, como que você vai colocar a pessoa dentro de você, para que ela não te fira mais, né? Mesmo que você não vá esquecer da situação, às vezes é impossível esquecer, mas o seu olhar é um olhar diferenciado, é um olhar de misericórdia, é um olhar que você dá a ela a possibilidade, a oportunidade, um recomeço. E quem de nós não precisa dessa oportunidade, né, do recomeço? Quem de nós é tão perfeito que em algum momento também não possamos falhar, errar na vida de alguém? Porque às vezes a gente está focado nas pessoas que nos machucam. E esquecemos que muitas vezes também nós machucamos muitas pessoas. Exato. E olha, é tão divino quando temos a oportunidade e a possibilidade de recomeçar. Não é assim que Deus faz conosco? Se a gente for fazer uma análise mais aprimorada, a gente vai entender assim: Deus não trabalha com o passado. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, ele não trabalha com o passado. Ele sempre tem uma perspectiva de futuro. Ou seja, o que significa que Deus está pautado naquilo que você pode fazer. Como seria bom se também nós pudéssemos olhar as pessoas dentro dessa ótica. Eu sei, eu não vou ficar preso ao passado, o que você me fez ou deixou de fazer. Eu vou olhá-la numa outra ótica. O que você ainda pode fazer? Vamos recomeçar, vamos refazer, vamos reajustar a nossa vida, o nosso coração, a nossa amizade. Se não for possível, pelo menos eu vou querer essa pessoa bem. Mesmo que não dê mais para que eu possa estar com ela. Mas eu entendo que eu quero o melhor para ela. Entende? Às vezes não dá mais pra gente religar como era antes, né? Não dá. Então eu vou olhá-la com um olhar de misericórdia e com esse conceito. Eu quero o melhor para você, é o que eu mais desejo, mesmo que você tenha me ferido. O mal nunca se combate com o mal. Exato. O mal se combate com o bem, porque o mal não tem uma dimensão eterna. O bem sim. O bem toca o sagrado, toca o coração de Deus que é eterno. Por isso o bem tem que sempre vencer, e o bem sempre vai vencer. Uma expressão do Papa Francisco, que ele diz assim: o amor vence sempre. Amém. E o perdão vence sempre. É essa dimensão que deve direcionar a nossa vida. E na verdade, só fazendo um adendo aqui, padre, na questão do perdão, até a gente discutiu esses dias sobre perdoar alguém. Necessariamente a gente precisa falar com essa pessoa, precisa falar eu te perdoo, ou isso pode ser interno e no decorrer das nossas ações? Porque assim, às vezes a pessoa, depende se a pessoa vier também te procurar, né?
Porque se como que eu vou falar, de repente a pessoa nem se tocou, que ela me feriu, de repente eu vou falar te perdoo, né? Uhum. Se ela vier, e se você de fato perdoou, você pode dizer. No caso assim, a pessoa ela não sabe. Não sabe, mas eu tenho me remoído por causa disso. Perfeito. Eu preciso, e eu convivo com essa pessoa. Perfeito. E aí eu preciso, qual que é a expressão de perdão que Eu acho que vai ser, a partir de primeira, assim, você trabalhar com o seu entendimento, com o seu coração, né? Se você a perdoou, perfeito, as suas atitudes vão evidenciar que você a perdoou. Né? Bem mais do que as palavras, porque às vezes a gente fala, mas está lá ainda com aqueles resquícios de mágoa, de ressentimento, né? Eu acho que quando a gente perdoa, de fato, a gente muda a maneira da gente lidar com a pessoa. Sim. A gente olha a pessoa de uma maneira muito mais leve, mais serena, mais permeada de misericórdia. Mesmo ela fazendo algumas coisas que ainda você não goste, mas aí já entra um julgamento, né? Mas o ideal seria assim, Laís, assim eu penso, né? Quando alguém faz algo que a gente não gosta, o diálogo, né? É tão importante, a comunicação. Você verbalizar, olha, mas com uma maneira serena, tranquila, chamar a pessoa no momento oportuno e dizer a ela. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente, às vezes, por mais notório que seja, às vezes a gente não percebe. E às vezes uma fala, às vezes uma atitude pode machucar-me. Só que se eu não falo, se eu não verbalizo, nem sempre as pessoas vão entender. E elas não são obrigadas a entender. Então, seria interessante se você pudesse verbalizar. Olha, tal atitude não me agrada, tal pensamento, tal fala me fere. É bom que a pessoa saiba. Mas lembre sempre, a ternura acima de tudo. Eu sempre vou nessa ótica. Há um santo que dizia assim, você pega muito mais mosca com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. Então, a ternura é o caminho mais certo. O diálogo é algo tão importante. Hoje nós vivemos uma falta tão grande dele, né? Porque às vezes nós imaginamos que estamos nos comunicando quando estamos vivenciando uma experiência de monólogo. Eu até queria citar uma experiência que eu tive em atendimento, que primeiro eu atendi a esposa e ela fez várias queixas em relação ao marido, e era tão interessante que daí eu perguntava assim, mas você verbalizou isso para ele? Não, mas ele tem que saber. Ele tem que saber que isso me faz mal, ele tem que saber que eu não gostei, mas ele não tem que saber. É isso que o padre acabou de falar. E aquilo foi remoendo, foi ficando tão grande aquele volume de mágoas dela, que aí resolveu trazer o esposo para a terapia, e ele falou assim, mas eu nunca soube disso. Ela nunca me falou que isso magoava ela. Então as pessoas convivem, né, na mesma casa, né, dividem a vida, dividem a cama, que é a sua intimidade, e não dialogam. Você sabe que aí eu vou me pautar de novo em Rubem Alves, que eu tenho uma profunda admiração. Ele, certa feita, disse assim, o amor começa a partir de uma boa escuta e termina pela falta dela. Exato. Não é assim? Exato. É nessa perspectiva, eu acredito, sim. Porque, às vezes, o que é compreender? Raquel e Laís, compreender é entrar na tenda. Eu só posso entender a Raquel e a Laís olhando vocês com o olhar de vocês. Se eu olhá-las com os meus olhos, eu não vou compreender vocês. E olhar com os olhos de vocês significa adentrar na realidade de vocês, na história de vocês, no contexto de vocês, né? Eu penso que é nessa perspectiva, né? Só que às vezes a gente quer entender as pessoas olhando na nossa ótica, do nosso jeito, da nossa maneira. E aí, o que acontece? Acontece que não há essa compreensão. Exato. E aí talvez a dificuldade esteja aí, né? Na comunicação. E aí, Laís, entra até naquilo que a gente tratou em outros episódios sobre o julgamento, né? A gente julga já o outro, a gente sentencia o outro, sem sequer ouvir o lado do outro. Exatamente. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos só com o superficial. Você trabalha na linha da psicologia, você adentra mais profundamente na alma e no coração. Mas quando eu vejo uma pessoa, ou em primeiro instante conversando com ela, sem conhecer a história dessa pessoa, eu vou ficar muito na superficialidade. Exato. Né? Exato. E aí eu não tenho direito. E mesmo que eu tivesse, não me compete julgar as pessoas.
Clarice Lispector diz assim, ó, para você conhecer-me um pouco mais, você precisa calçar os meus sapatos. Essa E frase fazer o caminho que eu já fiz, a tristeza que eu já vivenciei, as dores que eu já passei, as minhas alegrias. Você precisa, né, me conhecer de maneira mais apropriada para você tecer qualquer comentário sobre a minha pessoa. É bem por aí mesmo. Mais alguma coisa? Não, eu fecho com ele. Se deixar o padre vai falando. Nossa, maravilhoso, padre. O senhor pode se expressar à vontade. Eu só vou, não sei, Luiz, eu vou fazer aqui uma colocação. Ele tá gesticulando bastante, a mão esquerda. Não tá atrapalhando, não, né? Não tá tão. Tá a câmera. É que daí tampa essa daí, padre, ó. Tô mexendo? Mas dá uma dó, porque eu entendo que o senhor. Eu também gesticulo bastante, mas vamos lá, vamos prosseguir. Segura aqui. Ai, padre, que dó. Vamos lá, ó. No nosso método Kev, nós trabalhamos muito a questão do orgulho. Por quê? Porque o orgulho, ele nos cega, ele mexe até com os nossos hormônios, ele não nos permite ouvir algo que é tão importante para nós. Sabermos como nós estamos errando, como é o caso que a Laís até colocou, desse casal, né, que eu já tinha atendido. Então, o orgulho, ele nos separa da verdade. Né? Então, até Santo Agostinho, né, que fala que o orgulho, ele tem que ser estudado à parte, porque ele é aquilo que dá base para todos os nossos vícios, nossas fraquezas. E, inclusive, Santo Agostinho, pelo orgulho que ele carregava, ele demorou muito a sentir e experimentar o amor de Deus, né? E eu queria que o senhor falasse, se nos atendimentos que o senhor faz, ou então na própria vivência do senhor, o senhor percebe muito presente o orgulho na vida das pessoas, no comportamento, a falta de saber ouvir aquilo que o senhor coloca como direcionamento de vida, direcionamento espiritual? O que a gente percebe de uma maneira assim, bastante acentuada são muitas e muitas pessoas que têm uma dificuldade maior de se conhecer. E nessa dificuldade elas enfrentam uma situação muito profunda de assim, como eu não me conheço, eu não sei lidar com os meus sentimentos, né? E é difícil, porque quando a gente não sabe lidar com eles, eles dominam a gente. Não é assim? Exato. Então, o que acontece? Há muitas pessoas que eu não diria que são orgulhosas nesse sentido, mas são pessoas que não conhecem o que sentem, apenas sentem. E aí, como não sabe identificar o que estão sentindo, dão tiro para todos os lados, né? São situações assim que a gente percebe. Mas no que tange o orgulho, eu penso assim que não há necessidade, se a gente parar e pensar quem somos nós, né? O que deveria nortear o nosso coração é a simplicidade, a humildade. A humildade. Né? Mais do que pautar no orgulho, porque eu não sou melhor que ninguém. Não importa a profissão que eu tenho, a minha consciência me leva a entender que eu sou tão frágil, tão pequeno, né? E ao mesmo tempo tão grande aos olhos de Deus, e é isso que é bonito, sabe? Quando a gente começa a descobrir que a gente é humano, e que a gente tem sentimentos, que a gente tem alegrias, a gente tem dores, a gente tem qualidades, a gente tem fragilidades, então a gente coloca-se no mesmo patamar do outro, não tem o porquê achar-me melhor que os outros, né? Aliás, se a gente parar e pensar, a gente vai descobrir algo muito importante. Dessa vida, a gente não leva absolutamente nada a não ser o amor. Tem uma historinha, se vocês me permitirem, que eu gostaria de trazê-la aqui, só para a gente ter consciência daquilo que de fato nós somos e o que levamos. Diz que tinha um monge muito sábio numa cidade. E veio um turista nessa cidade que ficou sabendo desse monge e resolveu ir até a casa do monge para ter algumas orientações. E quando ele chegou lá na casa do monge, ele começou a observar, nossa, não tinha praticamente nada na casa. E ele fez uma pergunta assim ao monge: aonde estão as suas coisas? O monge olhou para ele, com muita serenidade, com muita sabedoria, e repetiu essa pergunta a ele. E perguntou a ele assim: aonde estão as tuas coisas? E aí o turista falou assim: puxa vida, né? Me disseram que ele é um sábio, um homem tão inteligente, me faz a mesma pergunta que eu fiz a ele. E aí ele respondeu assim, turista: eu não trouxe nada porque eu estou só de passagem.
E o anjo olhou para ele e disse: pois é, eu também estou de passagem. Para dizer que a nossa vida, nós estamos de passagem. E olha, eu vou dizer para você, Raquel, e você, Laís, cada vez mais eu me convenço que o importante na vida é a gente ser importante. E ser importante não tem nada a ver com fazer sucesso. Muito pouco. Porque ser importante, há muitas pessoas que fizeram sucesso e não são importantes. Ser importante tem mais a ver com fazer falta. Não é assim? Eu me torno importante porque alguém me importou para o seu coração, para a sua vida, sua alma. E então, quando não estou, eu faço falta. E se faço falta, logo sou importante na vida desta pessoa. E quando eu tomo consciência disso, eu rompo com todo orgulho. Exato. Porque a minha vida é mais leve, é mais simples, é mais bela, sabe? Talvez eu acho que é nessa perspectiva que nós devemos embasar a nossa vida. Educar os nossos olhos para o belo, para o divino, para o humano, para a simplicidade da vida. Que a gente vai descobrindo que a felicidade acontece nos momentos de distração. Não é? Quando a gente está distraído nas coisas mais triviais do dia a dia, que a gente vai descobrindo a verdadeira felicidade. Porque a felicidade acontece em coisas tão simples, tão pequenas, né? Um cumprimento, um estar junto, um abraço, um sorriso. E aí a vida vai sendo permeada de sentido. Ô padre, eu queria até citar uma coisa que aconteceu hoje comigo, porque nós estamos em construção, né? Meu filho está construindo uma casa ao lado da minha, fazendo planos para um casamento. Então nós estamos há 10 meses sem garagem de carro. E uma vizinha da frente, da mesma rua, ela ofertou para que a gente guardasse o nosso carro na casa dela. Então, toda vez que tem uma semana chuvosa, eu sempre pensava assim: meu pai, se amanhã cedo estiver chovendo, como que eu vou abrir a minha porta, meu portão, tranco tudo, atravesso a rua, subo a rua, abro o portão da casa dela para eu poder retirar meu carro. Sabe aquela coisa que você pensa assim, que transtorno? Então eu faço aquela oração de entrega, né? Senhor, tu podes tudo. Eu não estou contrária, né, às suas obras. A chuva é maravilhosa, a chuva é obra da natureza. Amém. Mas eu sempre acreditei que no momento que eu saísse, que eu precisasse, né, sair de casa para trabalhar, que não estaria chovendo. E hoje foi um desses dias que estava chovendo, choveu muito à noite, e aí a hora que eu me acordei, estava chovendo, e aí eu falei: mas eu tenho certeza que eu creio no Deus que Ele tudo pode. E é uma bobagem o que eu estou falando, mas hoje também, no momento em que eu abri a minha porta, a chuva parou. Você sabe, Raquel, assim, você me falando, me fez pensar como seria bom se todos os dias, ao abrirmos os olhos de manhã, nós pudéssemos sempre colocar como ponto referencial o amor. Aconteça o que acontecer nesse dia, eu vou estar pautado no amor. Sejam situações alegres, sejam situações difíceis, eu coloco o sentimento do amor, o pensamento no amor. E você vai começar a observar que a vida vai se tornando muito mais leve, muito mais prazerosa. E aí o senhor falou da felicidade, por isso que eu falei, porque eu me senti uma menina, uma felicidade, a hora que eu abri a porta, e bem na hora que eu abri a porta, que é a hora que eu saio, a chuva parou. Perfeito. E eu fiz tudo que eu falava assim: Senhor, a ti rendo graças porque tu me ouves, né? Ele me ama. É uma bobagem, mas eu me senti tão amada, como o senhor falou, né? Tudo nós precisamos referenciar no amor. Me senti tão amada ali, tão parte dele, parte da natureza ao mesmo tempo, que eu apreciei, eu contemplei aquela chuva. Educar os olhos para a sensibilidade é isso, sabe? São os momentos, é aquilo que eu falei, na simplicidade, que é, né, essa questão, uma coisa tão simples, né? Mas que permeou seu coração. E eu cheguei já no trabalho tão irradiante, assim, eu falava: gente, que chuva maravilhosa, que dia maravilhoso. A questão Deus do amor e da gratidão também, né? Não só porque... Outro sentimento que eu ia falar. Santo Agostinho dizia que gratidão é o sentimento do coração, né? Sentimento, assim, a gratidão é a memória do coração. Essa é a frase dele. E a memória do coração. A gente levanta e olha, observa. Quando a gente abre os olhos,
Quantas e quantas vezes a gente abre já reclamando, né? Da vida. Uhum. Mais um dia, Senhor, eu vou ter que levantar, E a trabalhar. chuva, e essa chuva. E aí a gente esquece algo tão importante. Enquanto eu estou abrindo os olhos a primeira vez naquele dia, tem gente fechando pela última vez. É bem né? isso. Enquanto eu estou levantando da cama, estou reclamando, tem gente que não vai poder levantar. Tem gente que nem cama tem. Olha, é né? verdade. E às vezes a gente falta-nos essa capacidade de ter essa dimensão da gratidão. Agradecer por tudo na vida, até pelas dificuldades, até pelas turbulências, até pelas adversidades. Em tudo dai graças, né? Tudo. Quando você coloca o amor, até mesmo diante das dificuldades, as coisas vão encaminhando de uma forma tão serena, tão mais leve, tão mais bonita. E você começa a entender que nada é por acaso. Nada. Tudo é um aprendizado. Tudo. Viu? Então eu penso que essas duas dimensões, observar a felicidade nas coisas triviais, simples do dia a dia, e ter sempre um sentimento de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. Agradecer a Deus e também agradecer as pessoas. Porque as pessoas é uma maneira que Deus tem também de manifestar o seu amor a cada um de nós. Né? As pessoas são manifestações desse amor. O amor de Deus é revelado também mediante a ação humana, e sobretudo nas ações humanas. E é tão interessante isso que o padre coloca, que a gente viveu isso essa semana. Nós estamos na elaboração de uma nova jornada, de resgate mesmo, que as pessoas estão adormecidas, padre. Espiritualmente nós estamos mortos, né? E a gente está trabalhando nisso essa semana, eu e a Laís, e aí ela me colocou a proposta das estratégias que nós vamos utilizar, né? E aí eu falei assim, ótimo, a proposta está ótima e está aprovada, agora vamos esperar o nosso pai dá a palavra final. Vamos ver o que ele vai falar para nós. No dia seguinte, né, Laís? Eu abri o celular, padre, o primeiro vídeo que veio foi falando de resgate espiritual de pessoas que estão mortas espiritualmente. Então eu falava, olha como o pai sinalizou que nós estamos no caminho certo. Então nós abrimos para que ele haja, para que a gente possa fazer a vontade que é dele. Nós somos apenas instrumento. Como se nós fôssemos um veículo e ele fosse o motorista. Então a gente tem vivido muito isso que o senhor fala, né? Viver esse amor, saber ouvir esse amor agindo através das nossas vidas, né? Você sabe que amar é isso, né? Amar não é só levar as pessoas para o céu. Amar é trazer o céu para as pessoas. E o amor sempre é criativo. Ele sempre cria possibilidades para a gente manifestá-lo. Ninguém consegue estancar o amor. O amor é algo tão divino, né? É tão leve, é tão bonito. E quando ele chega, ele transforma, ele renova, ele inova, ele desperta em nossos corações o desejo, e um desejo tão bonito de amar não pela utilidade, mas pelo significado. É tão bonito isso, né? Quando amamos as pessoas, não por aquilo que elas podem fazer por nós, mas sobretudo quando nós amamos pelo significado. E não importa quem seja a pessoa, para mim tem um significado, porque cada ser humano é solo sagrado, cada pessoa humana traz em si a marca do divino, a marca de Deus. Então toda a minha reverência, todo o meu respeito e toda a minha preocupação de fazer com que a minha vida seja um canal da graça de Deus. É isso. É isso que a gente quer fazer também com o resgate, né? A gente quer poder levar um pouco dessa palavra para as pessoas que estão com medo, com angústia, sofrimento, porque às vezes elas estão passando por alguma situação e elas não conseguem enxergar essa... em outra ótica, né, isso. Perfeito. Então a gente quer trazer isso, que a gente quer levar, pegar ela, passar a palavra, dar amor, né, e é legal isso, porque a gente precisa acordar essas pessoas. Você sabe que muitas pessoas estão focadas nas dificuldades, né? E tudo que a gente foca aumenta. E às vezes a gente tem que ter uma visão mais holística da situação. Tudo, assim, é tão legal, porque assim, se eu mostro para vocês essa caneca, vocês estão vendo dentro de uma perspectiva. Eu estou vendo
essa caneca numa outra perspectiva. Exato. Se nós mostrássemos para outra pessoa que estivesse em outra posição, que é a mesma caneca. Então, significa que uma situação ela não pode ser vista unicamente de um ponto de vista. Ela tem vários pontos que a gente precisa ampliar a maneira de ver a situação. E quando a gente coloca a dimensão daí da fé, da esperança, quando a gente coloca a dimensão do amor, a gente consegue construir uma visão muito mais expressiva e verdadeira da realidade. Porque o amor tem essa potencialidade, né? Esperança. Acho que uma das coisas mais basilares que vocês trabalham, sobretudo na área da psicologia, é despertar no coração humano a esperança. Não é assim? Exato. E não no sentido de esperar as coisas acontecerem, mas é do verbo esperançar. Esperançar. Eu faço a minha parte. E aquilo que humanamente é possível fazer, eu vou fazer. Né? Deus não vai fazer por mim, porque não é obrigação de Deus fazer, e Ele não quer também criar-nos pessoas infantilizadas. Exatamente. Ele quer que aquilo que humanamente é possível, então humanamente nós façamos. E aquilo que não for possível, Ele sabe que não é possível, então Ele intervém do jeito certo, na hora certa, no momento certo e na pessoa certa. Não é assim? É assim. Exatamente assim. Inclusive, o método Kevin, ele trata muito sobre isso, né? Da pessoa ter uma nova forma de enxergar a vida, de principalmente compreender o que é a vida, o quanto a vida é muito, e a gente às vezes deixa ela se esvair pelos vãos dos dedos, né? A gente fica remoendo coisas, como o senhor falou, viver de maneira infantilizada. Deus não quer assim, né? Ele nos fez para vivermos o nosso propósito. Tem planos para nós, mas a gente fica igual criança birrenta, olhando para a mamãe que não deu atenção, para o papai que não deu aquilo que a criança queria. E a gente se infantiliza muito, né? Sempre cobrando de forma com muitas expectativas, questionando nossos pais, como o senhor bem referenciou, nós não precisamos viver de passado. Nós não temos que viver de passado. Mas a maioria das pessoas hoje, elas estão presas mentalmente a um passado que não tem volta. Ou ela se solta, né, libera esse perdão, libera essas cadeias que nos cercam de forma invisível, mas a pessoa está presa num tempo que nem existe mais. Né? Então é disso que a gente vem trabalhando e é nisso que a gente aposta, para que a gente chame a pessoa para acordar para a vida, de realmente, literalmente é acordar para a vida. Mário Quintana, em um de seus pensamentos, ele dizia assim: não faça da sua vida um rascunho, pode ser que você não tenha tempo para passá-lo ali. A vida tem que ser vivida. Você não é coadjuvante, você é o protagonista da sua história, né? O Renato Teixeira lembra muito bem daquela canção tocando em frente assim: todo mundo ama, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Então eu estou escrevendo a minha história. E como que eu estou escrevendo? Talvez uma pergunta fundante seja essa. Quando você não estiver, você vai fazer falta? É uma pergunta, né? Olha, será que vamos fazer falta? Vamos dar o nosso melhor, né? Sim, trabalhando. E aquilo que eu falei, faço falta quando eu me torno importante. Quando faço da minha vida um sentido para outras vidas. Quando eu passo pela vida de uma maneira relevante, porque a vida requer isso. Eu não posso passar pela vida de uma maneira qualquer. Não, a vida é dádiva, é dom, é preciosidade, é raridade. A vida é feita para ser vivida intensamente, mas pautada essencialmente nesse valor maior, supremo, que é o amor. Exatamente. E no agora também, né? Deixa o passado e vive agora, né? O momento atual. Você sabe que é assim. O passado é uma história que aconteceu. O futuro é um mistério que ainda não se efetivou. E o presente é o presente que você tem, né? A vida é feita de memórias. Por isso é importante eu não ficar focado unicamente lá no passado, embora não tenha como desvincular muitas vezes, porque ele me ajuda a entender muitas coisas do presente, ou tomar decisões que lá eu errei ou acertei, para enfatizar agora aqui no presente. Então, eu aproveito daquilo que tenho, não para me ficar martirizando, mas como um aprendizado. Tudo que eu vivi, tudo que foi vivido,
foi tão importante para mim, até as dores, até os erros foram importantes. Eu ressignifico, porque eu não sou quem sou hoje se eu não tivesse passado por tantas experiências que eu passei. Então eu agradeço a Deus pelas alegrias, pelos momentos difíceis, pelos acertos e também pelos erros, mas eu errei tentando acertar. Ninguém erra querendo errar. Exatamente. Não é verdade? Penso assim. Eu penso que em algum momento nós erramos, sim, mas erramos com essa perspectiva, tentando acertar. Né? É bem por aí mesmo. Aquela canção My Way, né? Que diz, a minha maneira, né? Errei, mas eu tentei fazer direito. Legal, né, Laís? Que visão. O padre, nossa, tá superando assim minhas expectativas e muito. Que delícia te ouvir, que gostoso saber dessa comunhão que o senhor tem, né, com Deus, que vive. O senhor exala esse amor, né? Porque assim, desde pequeno, eu tive o privilégio, né, assim, inenarrável, de ter uma mãe extremamente dócil, carinhosa, afetuosa, e uma família simples, muito simples, mas bastante assim amorosa. Então o amor para mim não é algo muito estranho, mas assim, estou aprendendo. É algo, paulatinamente estamos aprendendo. Mas a visão que eu tenho de Deus é a visão que fora revelada na pessoa de Jesus. É a visão de um Deus que olha-nos com ternura. Um Deus que sempre está disposto a nos perdoar. Um Deus que tem paciência conosco. Um Deus que é solidário nas nossas realidades. Um Deus que recolhe as nossas lágrimas e fala conosco, porque o seu coração sente o que passa no coração humano melhor do que nós mesmos. Um Deus que sabe como curar o que precisa ser curado, transformar o que precisa ser transformado. Um Deus que não desiste porque ama. E o amor mais genuíno, um amor que não abandona, um amor que não esquece, um amor que não deixa de lado. Porque esse é o amor mais supremo, o amor que quer nos ver pessoas realizadas e felizes. Quando a gente começa a ter essa visão de Deus, é muito mais fácil criar uma intimidade com Ele. Porque você começa a experienciar um olhar totalmente diferenciado. Um olhar de quem realmente se interessa pela sua história, de quem realmente é solidário, de quem não te julga, mas que sempre está, como aquela passagem do filho pródigo, né? De braços abertos e não faz nenhuma pergunta. O que você fez? Ou deixou de falar? Não. Te abraço, te acolho, te coloco no meu colo, porque você é importante para mim. E quando você voltou, voltou, eu estou fazendo uma festa porque você voltou, né? Não é um Deus que te aponta, te acusa, te discrimina. Não. Que bom que você está aqui. E vamos fazer uma festa. Não é assim? Padre, e é tão interessante que essa passagem a gente trata no nosso método. O último módulo é justamente essa frase que abre o módulo, você vai ter que voltar para casa, como um filho pródigo vai voltando para os braços do seu pai. E olha a comunhão que o padre tem com o nosso método também, né? Que o último módulo é todo fundamentado nesta volta para casa, nesta volta para os braços do nosso pai. Tem um artista, e agora me falhou a memória, lembra, que fez um quadro do filho pródigo, né? O pai abraçando o filho. E se vocês observarem, é tão interessante esse quadro, porque ele abraça o filho está no colo e tem duas mãos assim no abraço. Uma é masculina e a outra é feminina. Quer dizer, que Deus nos abraça no amor de pai e de mãe. Ai, que lindo, Laís. Muito. E a gente trabalha muito reconciliação. Dos pais, né? A gente precisa se reconciliar com os nossos pais. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não conseguia compreender a forma como eu fui tratada na infância, né? Eu tinha uma fatura emocional, digamos assim, né? Mas a partir do momento que eu conheço esse amor de Deus, né, que ele, nossa, é transformador. Aí você vê que tudo aquilo foi como tinha que ser, que os seus pais só deram aquilo que eles conseguiram, que foi o máximo deles, né? E com muitas dificuldades, eles nos criaram, né, nos tornaram pessoas boas para viver neste mundo que é tão difícil. Então, tá muito em comunhão isso que o padre está falando com aquilo que a gente propõe no nosso método, né, Laís? Inclusive, falando sobre a reconciliação, eu quero fazer também uma pergunta
sobre a questão da honra, né? Que é um princípio, é um mandamento. E tem sido muito esquecido na grande maioria das pessoas, né? É a questão da honra. E para o senhor, assim, no orgulho tem acarretado na vida das pessoas que você atende, você aborda essa questão de honra, de conciliação? A gente trabalha de uma maneira assim, tão humana nessas situações, né? Porque assim, honrar é respeito. Talvez a grande dificuldade hoje nas famílias, né, é essa dimensão, né? O respeito. Eu sempre coloco nessa perspectiva, quando eu atendo os filhos, né? Você não está no mesmo patamar que seus pais. Uhum. Pai e mãe são sagrados, né? Uhum. Merecem o nosso respeito, o nosso acolhimento. E a grande dificuldade que às vezes eu penso que há uma questão das gerações, né? Às vezes essa dificuldade dos jovens entenderem os pais e os pais entenderem o jovem. Uma comunicação mais expressiva, mais próxima. Falta muitas vezes colo, né? Olhares, tanto de uma parte como de outra, né? Porque eu penso assim, a gente só tem uma maneira de transformar alguém. Primeira instância, se ela se abre a essa transformação. Depende da pessoa, né? Se eu não fizer, vai ser impossível. Depois, é chegando ao coração da pessoa. Se você não chegar ao coração, você não toca. E se não tocar, você pode ter certeza que não vai transformar. Eu sempre me baseio nas poesias, porque os poetas falam coisas tão profundas, como Clarice Lispector, que disse certa feita assim: olha, para você me entender, não é uma questão de inteligência, é uma questão de sentir. Ou toca ou não toca. O que acontece é que muitas vezes nós não sentimos e só usamos a dimensão racional para entender. E temos um monte de conceitos e um monte de preconceitos e nós não conseguimos entender porque não entramos na tenda. Os diálogos são monólogos que acontecem dentro do âmbito familiar muitas vezes. O que eu oriento para eles, aos pais e aos filhos? É preciso observar mais. E não só as palavras, né? Às vezes é necessário você adentrar no silêncio das palavras. Os pais precisam observar os filhos, aquilo que eles estão dizendo sem palavras. Há um pensamento de Oscar Wilde que ele diz assim: se você não é capaz de entender o meu silêncio, as palavras são inúteis, porque é no silêncio das minhas palavras que estão os meus maiores sentimentos. Eu preciso observar com um olhar mais sensível os filhos que tenho. Eu preciso olhar com um olhar mais sensível os pais que eu tenho. Porque senão não há uma comunicação mais aprimorada, mais verdadeira, mais intensa. Tudo está pautado nessa dimensão, sensibilidade do olhar, né? Ver o outro não só com os olhos, com o coração. Até porque o essencial é invisível aos olhos, né? É preciso sentir os pais com o coração. E quando eu começo a perceber com o coração as pessoas, há em mim algo tão natural, porque eu entendo que aquela pessoa é importante para mim. O reconhecimento. Né? Honrar é reconhecer a importância dos pais, né? São os meus pais, ou são os meus filhos. Eu não vou tratar de qualquer maneira. Às vezes a gente tem uma tendência totalmente equivocada de maltratar quem a gente ama. Porque a gente confia no amor dessa pessoa. Para as outras pessoas a gente trata com toda a refineza, com toda a educação, porque a gente não conhece. E às vezes também tem medo de perder as pessoas que vão se distanciar. E dentro de casa, às vezes a gente começa a tratar de uma maneira totalmente equivocada, errada, porque acreditamos demais no amor. E deveria ser o contrário, né? Nesse âmbito onde eu estou, onde eu convivo, eu deveria mais e mais semear o amor. Que lindo, né, Laís? Poxa vida. E quando a gente fala de honra, né, é o único mandamento da Bíblia que ele traz uma promessa, não é, padre? E aí a gente vê pessoas tão prósperas numa área, por exemplo, na área dos relacionamentos, mas não é próspero financeiramente, ou vice-versa.
né, tem um bom trabalho, mas nos relacionamentos é um fracasso. E toda vez que a gente vai ampliar a nossa visão para esta situação que a pessoa traz para a terapia, a gente sempre esbarra na falta da honra para os pais. De uma forma ou de outra, o olhar nosso acaba sempre encontrando aquela situação que a pessoa deixa de honrar seus pais. Nenhum sucesso na vida vale o fracasso de uma família. Uhum. Né? Ou nós investimos de maneira profunda, intensa, nesse maior patrimônio que temos, Uhum. que é a nossa família, que é o Uhum. nosso lar, que é a nossa casa, ou nós estamos fadados ao Uhum. fracasso. Uhum. E investir é encontrar tempo, em meio à correria do dia a dia, da gente sentar, da gente se programar, estar juntos. Uhum. Porque às vezes estamos, mas não estamos. Estamos fisicamente, mas o coração está numa outra situação. Cada um no seu universo, cada um no seu quarto, cada um no seu espaço, e não há comunicação. Né? Hoje eu dizia para alguém, estão nos roubando a interioridade. E nós ainda não nos demos conta disso. O que está, nenhuma crítica assim, no sentido, porque a tecnologia é fantástica, é importante, mas ela está roubando muito tempo nosso em relação à proximidade e às relações humanas. Esse dia eu vi um desenho assim, visitando a casa da vovó. A vovó estava no centro e cada um com seu celular e ninguém conversava com a vovó. Para dizer assim que, nossa, ninguém se comunica mais, né? Conversamos com quem está distante e não somos capazes de conversar com quem está próximo de nós. Não somos capazes de olhar nos olhos a um oceano enorme de distância, sendo que a pessoa está tão pertinho, tão próxima de nós, né? Então, eu penso que é nessa perspectiva que nós devemos pautar, sabe? Mudar a maneira. Mas olha, toda mudança não começa pelo outro. Toda mudança começa por mim. Por isso que a gente está nessa busca, né, de resgate mesmo de pessoas que querem responder essa pergunta de quem é você. Então, se você sabe quem é você sabe que precisa ser mexido em você. E a gente acaba enquadrando o nosso ser, a nossa essência, no nosso fazer. Né? Por exemplo, eu sou a Raquel, sou assistente social, sou funcionária pública, sou terapeuta. Isso é o meu fazer. Mas e se eu extraio o meu fazer da pessoa que eu sou? O que sobra? Será que eu sei de fato quem eu sou? Ou eu só me resumo ao fazer? Então essa é a busca, essa é a proposta da nossa jornada também, né, Laís? Sim. Que divino o trabalho de vocês. É muito bacana, tá? E eu fico feliz, porque assim, quanto maior for o conhecimento humano, e quanto maior for o conhecimento que o ser humano tem de si, eu tenho certeza que nós estaremos dando grandes passos para transformar o mundo, pelo menos o âmbito onde nós estamos, né? Vamos tornar-nos pessoas melhores. Melhores, não é verdade? Há um pensamento de Jung que ele diz assim: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja simplesmente uma outra alma humana. E é nessa humanidade que nós devemos pautar. Porque, penso, quanto mais humanos formos, mais divinos seremos. Não é assim? E o Jung também traz aquela afirmação sobre enquanto nós não nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai dirigir a nossa vida. E nós vamos achar que é destino, né? Mas nós somos comandados pelo nosso inconsciente, só que nós não sabemos, e essa é a proposta, de saber. Né? Olha, o que está dirigindo a tua vida ainda são as feridas da sua criança que está machucada, lá naquele passado, que você não tem mais como voltar lá e refazer. Mas vamos sim seguir em frente, olhar para tudo isso, acolher a dor dessa criança e cuidar dela com muito amor, né? Dessas memórias que são tão traumáticas. Então a gente, na nossa jornada, a gente vai direcionando, como se fossem assim, placas de identificação. Ó, por aqui agora por aqui, agora vamos parar um pouquinho. O que acontece? Falando, às vezes a pessoa nem sabe, né, do que aconteceu lá. Então ela vai pensar, mas não é pra mim isso daí. Aí no Kevin vai acendendo um fósforo, que é isso que a Raquel falou, vai direcionando. Agora você olha para essa perspectiva. E aí a pessoa, ela nunca olhou para aquilo dali. E aí vai despertando na pessoa, vai acendendo a... E é tão legal porque assim,
A criança cresceu, né? Uhum. Então nós podemos ressignificar. Uhum. Eu posso, de repente, até voltar naquela situação e trazer um novo significado, Uhum. né? E pautar-me a Sim. partir desse Uhum. significado. Uhum. Penso que esse é o trabalho maravilhoso que vocês Ai, estão a fazendo. gente está bem E eu rezo feliz. para que Deus continue Amém. abençoando abundantemente Amém. o trabalho de vocês. Uhum. E de maneira muito especial, Uhum. todas as pessoas que são acompanhadas, né? Nós precisamos de profissionais, pessoas que possam despertar Uhum. o melhor que há em cada ser humano. Uhum. Essa é a nossa missão. Essa é a né? nossa missão. Esse é o legado maior. Se vocês permitirem, gostaria de terminar essa minha fala Uhum. com uma poesia. Nossa, Claro, o senhor fica à vontade. Cora Coralina, Uhum. que diz sobre isso que nós estamos falando de uma maneira bastante acentuada. Ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada vale a pena se a gente não tocar o coração das pessoas. Uhum. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, lágrima que corre, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. Não É o que mesmo. dá sentido à vida. É o Uhum. que faz com que a vida não seja nem curta nem longa demais, Uhum. mas que seja intensa, pura e verdadeira enquanto durar. Feliz de quem transfere o que sabe e aprende o que ensina. Uhum. O amor não sobrevive de teorias. O amor requer necessariamente atitudes. Isso. Por isso, desejo de coração a vocês, a mim, a todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que a nossa vida, ou as nossas vidas, sejam permeadas de muitas atitudes que denotem essencialmente o amor. Mas o amor que verdadeiramente seja genuíno, o Uhum. amor que seja verdadeiramente intenso Uhum. e verdadeiro. Seja transbordo, né? É, Que nos preencha ao ponto de nós conseguirmos transbordar na Transbordar. vida dos irmãos, né? esta é a nossa missão Uhum. e esse é o legado maior. Uhum. E amar sem medo de ser feliz. E a maioria de nós, padre, busca o amor fora, né? Nos outros, nas pessoas, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer um outro momento. Vou porque fazer a parte 2. tem tantos assuntos a tem. serem abordados, Mas- né? Que alegria, Uhum. que privilégio, viu? Uhum. Ter vivenciado esse momento Uhum. com vocês, momentos assim memoráveis. E se a vida é feita de memórias, eu posso dizer que esta eu faço questão de guardar. Porque estar com vocês, estar com tantas pessoas que estão aí nos assistindo, é um privilégio inenarrável. Uhum. O senhor gostaria de fechar com uma oração? Posso? Claro, deve. Permita-me, então. Eu quero sim. Em primeira instância, sentimento de gratidão. Uhum. Agradecer a Deus por esta oportunidade tão bonita, tão divina que Ele nos concedeu de estarmos juntos, né? Para pensar, refletir sobre a vida, sobre a nossa existência acima de tudo, né? Quem somos nós, o que estamos deixando, quais são as marcas que estamos deixando em cada coração humano, por onde passamos, será que estamos deixando de fato o nosso melhor? E a graça que eu peço a Deus é esta, deixarmos boas memórias, Uhum. sentimentos que possam revelar a nossa essência, o divino que habita em nós. Por isso, Senhor, desça sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando, sobre essas queridas profissionais, Raquel, a Laís e tantas outras pessoas que trabalham nessa área. Pense a proteção de Deus, a sabedoria divina. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre vocês aqui, vocês em casa, a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Obrigada, padre. Gratidão, gratidão. Nossa, gratidão. Foi espetacular. Foi muito bacana, meu Deus. Eu tô aqui em estado de graça. Acho que até o ambiente muda quando a gente fala deste amor profundo, deste transbordo que é o amor de Deus por nós. E quer se despedir, Laís? Obrigada, padre. Foi uma honra ouvi-lo pela primeira vez. Confesso que eu não conhecia a sua Vossa Excelência.
E foi Gostei maravilhoso. de excelência. Não, pelas palavras, Nossa. muito foi É merecedor. É merecedor, ser chamado sim. de excelência no assunto, né? excelência no assunto, exatamente. Gratidão, viu? Olha, obrigado por esta oportunidade, porque eu sei, aquilo que eu falei, né? A palavra é sempre uma manifestação, e que as nossas palavras sejam sempre permeadas de amor, porque aí sim, valeu a pena ter pronunciado essas palavras. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, mais uma sessão do nosso podcast foi ao ar. Eu espero que vocês tenham apreciado a presença do Padre Paulo Felipe, que foi, nossa, até assim, superou as minhas expectativas, eu acredito que as da Com Laís certeza. também. E como comungou com as ideias e as propostas do nosso método KEF. Fiquem com Deus e até a próxima sessão do nosso podcast.